irmãos, nós vamos orar, né, pedindo a Deus agora que Ele esteja falando ao nosso coração, né? Que a palavra de Deus seja uma palavra que nós possamos compreendê-la, colocá-la em prática em nossas vidas, uma palavra que nos desafie. Vamos orar a Deus. Pai, estamos na Tua casa nesta manhã para oferecer, para prestar um culto a Ti. Senhor, nós carecemos da Tua graça, carecemos, Senhor, do Teu Santo Espírito. E nós pedimos, fala, Senhor, ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, possa estar agindo dentro de nós, mudando, transformando, dando a cada um de nós esperança. Espírito Santo de Deus, que tem a espada, que tem como espada a palavra, fala a cada um de nós e usa-me como instrumento nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Nós faremos a leitura a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 16. Amém? Vamos achar? Mateus 14, a partir do 16. Diz assim a palavra de Deus, ó. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-me vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Trago-nos para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Esse texto é lindo, lindo, um texto que todos nós conhecemos. Jesus multiplicou pães para alimentar 5.000 homens, sem considerar mulheres e crianças. Depois da multiplicação dos pães, os discípulos todos alegres, felizes, contentes, né, por essa bênção tão grande que Deus havia lhes concedido, o que Jesus faz? Jesus insiste que eles entrem num barco para que eles possam ir até o outro lado do mar da Galileia. E aí o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Mateus vai colocar o vídeo para nós sobre o que aconteceu. Não estamos chegando a lugar nenhum. Os ventos estão muito fortes. Temos que voltar. Podemos chegar lá. É só continuar remando. Simão, é a 4ª vigília da noite. Estamos presos no mesmo lugar há horas. Tiago, você está bem? Ajuda ele. Me ajuda. Não pode entrar mais água. Nós vamos afundar. Melhor molhado e frio em terra do que afogado e morto aqui. João, continue remando. O que está fazendo? Alguém por acaso viu aquilo? Ali! Eu não vejo nada. O que estamos olhando? Fantasma! Fantasma! É um fantasma! Vai! Vai! É um fantasma! Não! Não pode ser.
águas? Como? Impossível. Como pode ser a segunda coisa mais incrível que eu vi hoje? Isso surpreende vocês? Não aprenderam nada hoje? Se é você, me mande ir ao seu encontro por sobre as águas. Não! Você está fora de si! Se você é quem diz ser, me mande sair deste barco. Você tem fé para andar sobre essas águas? Com certeza. Você pode fazer o que quiser e mandar a água me segurar. Eu andarei sobre ela. Se eu te chamasse até mim, você sairia com fé? Sim! Então venha a mim. Simão. Não! Não se deixe enganar, Simão! Simão! Espera, Simão! Não! Simão! Simão! Simão, Você está está fazendo? fazendo, você vai! Está fazendo? Simão, Simão! você vai! Para! Não, Não! não faz isso, Simão! Cuidado! Simão! Você ainda tem fé? A fé não tem sido meu problema. Eu abri mão de tudo para te seguir. Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Estou afundando! Senhor, me salva! Simão! Simão! Ajude, por favor! Não me solta! Eu te peguei. Não me solta! Eu peguei você. Não me solta! Eu peguei você. Por favor! Homem de pouca fé. Por que duvidou? Simão! Simão! Vamos! Ajudem ele! Ajudem! Por favor! Por favor! Por favor! Não me solte, por favor! Desculpa! Não me solte, por favor! Não me solte! Aquiete-se! Acalme-se! Esse trecho da série The Chosen é uma das cenas mais lindas da série. Até nós incentivamos os irmãos que ainda não assistem, assistam. É muito boa essa série. E olha só o que aconteceu. Vamos voltar a ler o texto bíblico aqui em Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, não porque eles tomaram uma decisão pessoal. Foi uma orientação que Jesus deu aos seus discípulos, para que eles atravessassem o mar da Galileia e fossem ao outro lado. Eles não estavam vivenciando uma experiência de desobediência a Deus. O contrário, estavam obedecendo a Deus e seguindo as orientações de Cristo. Mas aí o que aconteceu? Olha o que o texto bíblico diz. Tendo ele despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E aí nós nos perguntamos, mas como assim? Eles estavam seguindo a orientação de Jesus,
para atravessar o mar da Galileia e surge um vento contrário. Um vento que impedia com que eles alcançassem o destino que Deus estabeleceu para eles. Não estou entendendo. Por que o mar não ficou calmo? Porque eles estavam exatamente seguindo a orientação de Deus. É interessante quando nós analisamos a palavra de Deus, o seguinte. A palavra de Deus nos diz, no livro de Jeremias, Deus falando, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que nós desejamos? Que Deus deseja também. Que Deus quer que se realize em nossa vida também. Qual é o fim? Todos nós queremos ser abençoados por Deus em todas as áreas. Queremos ter uma família abençoada por Deus. Isso é um desejo que todos nós temos. Todos nós queremos ter uma vida na presença de Deus. Todos nós queremos fazer coisas que agradem o coração de Deus. Isso é o desejo do nosso coração. Se esse é o desejo do nosso coração e também é o desejo do coração de Deus, por que ondas contrárias surgem? Por quê? Não é estranho? Por que isso acontece? Vamos analisar alguns casos da palavra de Deus. Nós temos o caso, por exemplo, de José. Deus tinha a intenção que José, lá no Egito, José fosse um instrumento dele para que sustentasse o povo dele, o povo de Israel, durante um período de fome. Para que isso acontecesse, José naturalmente tinha que ser governador do Egito, que era a maior potência da época. Então Deus tinha esse alvo para a vida de José. José precisava ser governador do Egito para poder administrar a situação e ajudar o povo de Deus e também o povo egípcio. Se essa era a vontade de Deus, por que José teve que passar pela traição dos irmãos? Por quê? Por que José teve que cair na casa de Potifar e ser caluniado por um crime que ele não cometeu, que foi um assédio sexual? Por quê? Por que José teve que ir para uma cadeia? Qual o motivo? Por que José teve, então, que ser esquecido? Porque depois que ele interpretou os sonhos dos que estavam com ele, foi esquecido. Por quê? Porque Deus simplesmente não fez com que José fizesse um passeio com seu pai Jacó pelo Egito. O faraó olhasse para José e falasse, eu gostei desse cara. Esse cara é gente boa. Eu vou colocá-lo como governador no Egito. Por que Deus não fez isso? Por que Deus permitiu tanto sofrimento na vida de José até ele ser governador do Egito? Por quê? Qual o motivo? Se Deus tem um propósito para a nossa vida, para a nossa família, para aquilo que Ele quer que nós realizemos, propósito que nós sabemos que é de acordo com o coração dele, coração de Deus, por que Deus permite que ondas contrárias venham? Por que Deus permite que circunstâncias diversas aconteçam? Por quê? Por que não elimina isso de uma vez? Por quê? Não é verdade? Nós temos o caso de Moisés. Deus chegou para Moisés e falou o seguinte, olha Moisés, não estou gostando da situação, meu povo está escravo no Egito, e vou mandar você lá para libertar o povo de Israel do Egito. Legal. Moisés foi. Mas então por que Faraó resistiu? Por que Moisés enfrentou tanta dificuldade? Porque teve que haver 10 pragas. Por que teve que caminhar 40 anos no deserto? Por quê? Não era vontade de Deus que libertasse o povo do Egito? Porque Deus simplesmente não fizesse o seguinte, olha, Moisés, você vai libertar o povo de Israel do Egito. Aí Moisés chegava para o faraó falou, legal, pode ir embora, tranquilo, vai, em paz. Mas por que Deus permitiu, então, tanta adversidade, tanto vento contrário, tanta dificuldade? Por quê? Deus chegou, através do profeta Samuel, e falou para Davi o seguinte, Davi, você vai ser rei em Israel. E Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Legal. Então, por que Saul tentou matar Davi? Por que Davi enfrentou tanta dificuldade? Por quê? Por que tanto obstáculo para chegar a se tornar rei de Israel? Por quê?
Porque Deus simplesmente não fez o seguinte: ó, Davi, você está ungido agora rei de Israel. E Davi chegasse lá para Saul e falou: olha, ó, Saul, Deus me ungiu como rei. Só que bom, fica aqui agora reinando. Por quê? Porque houve o vento contrário. Porque houve essa dificuldade. Por quê? Neemias, Deus despertou o coração de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Tá legal. Aí Neemias foi que reconstruiu o muro, e Neemias enfrentou um monte de dificuldade, um monte de obstáculo. Mas por quê? Se Deus despertou o coração de Neemias para isso, por que essas dificuldades todas? Por quê? Deus tinha um objetivo na vida de Jó. Que Jó conseguisse compreender a grandiosidade dele. Mas então, por que Deus permitiu que Jó perdesse todos os seus bens materiais, a sua família, a sua saúde? Por quê? Não era simplesmente pegar Jó e colocar Jó, abrir os olhos espirituais de Jó para que Jó visse a grandeza de Deus? Por quê? Nós muitas vezes não fazemos esse questionamento. Mas espera aí. Eu estou fazendo a vontade de Deus, estou de acordo com o coração de Deus, mas por que há tantos obstáculos? Por que há tanta dificuldade? Por que não consegue se realizar? O que está ocorrendo? São questionamentos que nós... Por que tanto vento contrário? Por quê? Por quê? É interessante nós observarmos aqui, nós colocamos até uma enquete para os irmãos no grupo, acho que nem todos os irmãos acessaram, mas eu vou ver aqui a resposta que os irmãos deram. Aqui, ó. Eu coloquei uma enquete da mensagem de hoje sobre as ondas que nós vemos no nosso dia a dia. Só um minutinho aqui. Olha só. Lógico. Nem todos os irmãos preencheram. Normal, não tem problema. Ó, os irmãos indicaram falta de tempo e cansaço, dúvidas, desânimo, várias questões aqui. E tem uma lista: falta de tempo, medo, dúvidas, problemas financeiros, relações difíceis, desânimo, tristeza que não vai embora. Várias questões. São nuvens, aliás, são ventos que vêm contra nós, que nos impedem de avançar. Por que isso acontece? No texto que nós lemos, o que ocorreu? Ventos contrários estavam vindo sobre o barco em que estavam os discípulos, que estavam exatamente seguindo a orientação de Jesus. E o que ocorreu a seguir? Nós lemos assim, ó. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. É interessante observar que no meio da tempestade, Jesus usou aquela tempestade para que os discípulos aprendessem ou compreendessem a grandiosidade do seu poder. Jesus, ele tinha o objetivo dos seus discípulos, não apenas que eles atravessassem o mar da Galileia. O objetivo de Jesus naquela jornada era fazer com que os seus discípulos pudessem compreender toda a sua grandiosidade e todo o seu poder. Em outras palavras, o objetivo de Jesus era formar os seus discípulos. E formar através de um processo de provação. Formar através de um processo de sofrimento, de dificuldades. Observe, meus irmãos, o caso de José. Se José não tivesse passado por todo esse processo, ser traído pelos irmãos, José ser vendido como escravo, José ir para a cadeia, José ser caluniado, José ser esquecido, José não conseguiria de forma nenhuma amadurecer o seu caráter para ser governador do Egito. Ele precisava passar por essa experiência para exercer essa função que Deus deu a ele. Muitos de nós aqui amamos, por exemplo, atividade física, não é? Quando eu vou fazer atividade física, eu vou lá na academia, eu gostaria muito
que os músculos surgissem sem qualquer tipo de esforço. Né? Quando você vai puxar aquelas barras pesadas, mas por que tem que se esforçar tanto? E depois começa a doer aqui, começa a doer lá, começa a doer cá, não é? Se não houver esse amadurecimento, essa dor, não há crescimento muscular, não é verdade? Tem que passar pelo processo, pelo processo para desenvolver o caráter, desenvolver essa situação toda. Vamos ao caso de Moisés. Moisés, Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. E houve todo um processo. Mas houve a necessidade que o Egito também saísse do coração do povo de Israel. A libertação não era apenas uma libertação física. Havia uma necessidade de uma libertação espiritual. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto para aprender, ser libertado dessa questão toda espiritual. Davi, para se tornar rei de Israel, ele teria que passar por um processo de confiar plenamente em Deus, e ele perceber que as vitórias que ele ia conquistar não eram forças dele, eram forças que vinham de Deus. Por isso era necessário ele passar por todo um processo de perseguição de Saul. Jó, por sua vez, ele precisava compreender que o que é mais precioso na vida é Deus, que muitas vezes não há explicação para o sofrimento. Porque Jó, em todo o livro de Jó, ele queria motivos para que ele encontrar uma razão do sofrimento dele. Mas no final do processo, Jó aprendeu. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os discípulos precisavam aprender a confiar plenamente em Cristo, na grandiosidade do Senhor Jesus. Meus irmãos, é interessante quando nós observamos o texto da palavra de Deus, que é o seguinte: uma onda contrária tem dois objetivos. Preste atenção. Dois objetivos. Uma onda contrária em nossa vida, em relação àquilo que Deus colocou no nosso coração para realizar, um projeto que Deus colocou dentro de nós, tem dois objetivos. Um deles pode ser uma tentação e o outro uma provação. Os irmãos já pararam para perceber qual a diferença entre tentação e provação? No livro de Tiago fala que Deus não tenta ninguém. E no mesmo livro fala que Deus prova. Como assim? O mesmo evento, uma mesma situação, pode ser uma tentação ou uma provação. A tentação e provação são os dois lados da mesma moeda, do mesmo acontecimento. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação angustiante em nossa vida, ventos contrários estão vindo sobre nós, com certeza nós passamos por essa situação, ou tentação ou provação. Qual o objetivo da tentação? Nos afastar de Deus. E realmente o vento contrário pode nos levar a se afastar de Deus. Naquele momento, com o vento contrário, os discípulos poderiam, naquele momento, começar a murmurar contra Deus, não aceitar nada de Deus, porque o vento era muito forte, o vento era contrário. E eles poderiam até argumentar, por que Jesus nos colocou nesse barco, um barco numa direção que ele mesmo determinou, e nós estamos sofrendo tanto? Por quê? Poderia ser uma tentação eles naufragarem na fé. Não é assim? Quando vem algo em nossa vida, um evento, um vento contrário, nós começamos a balançar. Fico ou não fico? Fico ou não fico? O que Deus está trabalhando comigo? E tem também o poder ser uma aprovação. Em que sentido? Eu mantenho firme a minha fé em Cristo, e ao me manter firme, Deus molda o meu caráter no meio da aprovação. Resumindo, a tentação tem como objetivo nos deformar, tirar o que nós temos, retirar aquilo que Deus já colocou no nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A tentação tem esse objetivo, nos deformar. Por sua vez, a provação tem como objetivo nos formar, nos transformar por dentro. E todos nós passamos por esse processo. Como os irmãos sabem, nós moramos agora em Paulínia, né?
bem próximo da casa do Mateus, graças a Deus por isso, né? Bem próximo lá, curtindo o neto adoidado, mais a Darcy. A Darcy, ela sabe que eu tenho que usar máscara, porque ele não chegou nos 2 meses, eu sei que ela usa máscara e cheira a nuquinha dele. E ela já confessou esse pecado para mim. Ela faz isso. Ela cheira a nuquinha dele, ela faz isso. Certo? Eu sei, ela já contou. E ela fez um complô com o Mateus, porque a minha nora não sabe. E olha só, e na frente do condomínio que eu moro, lá do apartamento, tem uma padaria. Eu fui comprar, de manhã fui comprar pão na padaria, lógico, e tinha uma pessoa vendendo sanito, saco de lixo. Quem era a pessoa? Pastor Éder. Lembram dele? A tentação, aliás, o mesmo evento numa vida de uma pessoa tem o efeito de formar ou deformar. E nós não percebemos isso. Porque quando o vento é contrário, nós achamos que o vento contrário ele quer nos destruir. Mas Deus permite o vento contrário para formar o nosso caráter, formar a nossa vida, nos levar a se aproximar mais de Deus. E nesse momento do texto bíblico, o que acontece? Olha o que o texto bíblico diz em seguida. Senhor, no versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém. Pedro, então, agora, mesmo com aquele vento contrário, absurdo, certo? Resolveu olhar para Jesus e começou a fazer algo totalmente antinatural. O vento contrário não tinha mais efeito sobre ele. Ele simplesmente olhava para Jesus e caminhava em direção a Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Mas o que acontece em seguida? Olha só o que o texto diz. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ele estava olhando para Cristo, enfrentando o vento, que era contrário, andando sobre as águas, mas aí ele desviou o olhar. No lugar de olhar para Cristo, ele começou a olhar para o quê? O vento contrário. Aí o que aconteceu? O coração dele começou a encher-se de medo. E ele começou a afundar. Em outras palavras, as provações da nossa vida, quando Deus permite que elas venham, elas indicam que aonde nós vamos colocar o nosso olhar. Aonde? Não é verdade? Nós sabemos isso. Quando as provações vêm, e elas chegam, as provações vão testar a nossa fé no sentido de aonde eu vou colocar o meu olhar. Eu posso colocar o meu olhar em Jesus, e ao colocar o meu olhar em Jesus, o que acontece? Eu recebo direção do que eu devo fazer. Ao colocar o meu olhar em Jesus, o que acontece? Eu encontro paz no meu coração. Eu encontro forças. Eu consigo andar por cima da tempestade e por cima do vento contrário. Mas se eu desviar o meu olhar de Jesus e começar a olhar o vento contrário, o que acontece com o meu coraçãozinho? O medo vem. A dúvida vem. A angústia vem. E eu começo naturalmente a me afundar. Mas aí o que Pedro faz? Ele grita: Senhor, salva-me. Quando Pedro faz isso, o que Pedro fez? Ele voltou a olhar novamente para Jesus. Essa é uma diferença significativa de quem tem a Cristo.
Na hora que a tempestade vem, nós olhamos para Cristo e começamos a seguir, passando, enfrentando o vento que é contrário, caminhando sobre as águas, mas de repente, nós voltamos e começamos a olhar para o vento. E ao fazer isso, nosso coração se enche de medo e começamos a naufragar. Mas aí nós lembramos que existe alguém que pode nos ajudar, que pode nos socorrer. E nós gritamos: Senhor, salva-me. Meus irmãos, observe o que o texto bíblico diz. Olha só, quando Pedro fez isso, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Todas as vezes que gritarmos: Senhor, salva-me, eu não estou aguentando, imediatamente Jesus estende a mão e nos segura. Imediatamente. Jesus não esperou para que Pedro tivesse uma outra atitude, ele simplesmente segurou. Jesus parou o vento nesse momento? Não. Primeiro ele segurou Pedro. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. O vento cessou depois que Jesus segurou a mão. Não foi antes. Não é? O texto é riquíssimo, porque esse texto bíblico fala muito ao nosso coração sobre aonde nós colocamos o nosso olhar quando as provações vêm, quando o vento contrário vem. Aonde nós colocamos? Nós podemos colocar em Cristo ou colocar no vento. E se nós colocarmos o vento e começarmos a afundar, porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis, o que devemos fazer? O que Pedro fez: Senhor, salva-me. Voltar a olhar novamente para Jesus nos salvar imediatamente. E aprendemos a lição, que nós precisamos olhar o tempo todo para Jesus. O tempo todo. Hebreus capítulo 12 fala o seguinte: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhar o tempo todo para Jesus. Os discípulos, quando entraram naquele barco e começaram a fazer o caminho até o outro lado do Mar da Galileia, eles não tinham ideia do que ia acontecer. Eles simplesmente achavam que era só atravessar o mar. Mas não sabiam que Deus tinha algo para fazer com eles naquele momento. Deus queria trabalhar com o coração deles, trabalhar com a alma deles, formá-los para que eles aprendessem a olhar firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso o texto bíblico diz assim, quando entraram no barco, o vento se acalmou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, vamos voltar no tempo? Vamos lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Olha, 3. Deus falou o seguinte: olha, Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden e falou o seguinte: você pode comer toda a árvore que está no jardim. Legal. Só não pode comer uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você vai morrer. O que Deus queria? Queria que o homem, naquele momento, tomasse uma atitude. Você vai ter que escolher confiar em mim ou confiar em você. Em quem você vai confiar? Quando a serpente foi tentada, o que a serpente falou? Deus mentiu para você. Coma do fruto e você vai ser como Deus. O homem comeu do fruto. Aí teve todas as consequências. E aí toda a palavra de Deus trabalha com o nosso coração para fazer o quê? Aprenda a olhar para Jesus. Aprenda a confiar em Jesus. Do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, toda a mensagem da palavra de Deus é essa. Olhe para Jesus. Coloque a sua confiança em Jesus. Deposite a sua vida nas mãos de Jesus. Não olhe para si mesmo, não olhe para a circunstância, confie totalmente em Jesus. E aí nós temos, meus irmãos, quando Jesus veio, Jesus enfrentou um vento contrário imenso. Teve a tentação de Jesus, quando ele ficou 40 dias no deserto lá. O diabo tentou de todas as formas. Quer dizer, o diabo tentou afastar Jesus do seu objetivo. Jesus permaneceu firme. Mais tarde, o que ocorreu? No jardim do Getsemane. Jesus estava ali, agora uma provação imensa. Jesus poderia ter dito: eu não vou para a cruz. Vocês aí que estão falando, vocês se explodam. Mas ele, por amor, deu a sua vida por nós. A Bíblia, ele fala assim: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. E Jesus, na cruz do Calvário,
venceu todo o vento contrário. E ele venceu a morte e ressuscitou. E é em Cristo Jesus que nós alcançamos vitória para vencermos o vento contrário. Deus estabeleceu um alvo para a nossa vida. Todos nós temos esse objetivo, todos nós. Mas o vento contrário vem. Não vem? Como vem o vento contrário? Como vem, não é? É vento contrário na nossa vida profissional, vento contrário na nossa vida familiar, vento contrário em todas as áreas. E nós precisamos olhar para Jesus, porque se olharmos para Ele, nós alcançamos vitória. Nós conseguimos caminhar sobre o mar, conseguimos caminhar mesmo que o vento seja contrário, porque Jesus dá direção em nossa vida. Deus nos orienta. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, fortaleça a nossa alma, para que nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, especialmente, Senhor, quando o vento é contrário. Quando sentimos naufragar, quando sentimos dificuldades, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e alcançarmos vitória. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Você vai conseguir chegar com Jesus. Meus irmãos, todos nós temos experiência na vida, que são experiências que nós podemos dizer que é como se fosse passar pelo Mar Vermelho, no qual Deus ajuda poderosamente em nós. Eu tenho uma experiência que eu sempre lembro, e Deus colocou no meu coração agora lembrar dessa experiência, foi quando a Darcy estava grávida da Rafaela.
Eu já comentei com os irmãos essa experiência. Estava no 2º mês de gravidez e houve um descolamento de placenta tão grande, mas tão grande, que quando ela levantou da cama, a cama estava cheia de sangue. Na hora, nós pensamos, perdeu o bebê. Perdeu. E nós morávamos em Sumaré e nós íamos para Campinas. Na ocasião, nós pegamos uma toalha, forramos uma toalha no banco do carro, por causa do vazamento, por causa do sangue, e baixamos o banco do carro e nós viemos para Campinas. Não havia o que fazer. Aí eu conversei com ela, Darcy, a lógica humana é que perdeu. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o nosso bebê, que não sabemos se é homem ou mulher, nas mãos de Deus, e vamos entregar totalmente para Deus. Foi o que nós fizemos. E depois disso, nós fomos cantando cânticos e louvores a Deus até Campinas. Porque nós já considerávamos que estava nas mãos de Deus o bebê. Quando chegou na maternidade, entrou na maternidade, o médico foi examinar e falou, não perdeu, está aqui ainda. E a Rafaela nasceu. Então é algo, todos nós temos experiências assim com Deus, todos nós. Que Deus agiu de uma forma maravilhosa. Porque se nós colocamos o olhar em Jesus, nós conseguimos louvar a Deus mesmo nas situações mais difíceis. E a nossa fé se fortalece. É um desafio, não é fácil. Não adianta dizer, até o trecho do filme é interessante, que Pedro começou a dizer, não, eu tenho fé, eu consigo, eu faço. Não é? Daqui a pouco começa a afundar. A gente é assim, né? Eu consigo, eu posso. Mas quando a gente começa a afundar, naufragar, aí é a questão, aonde eu vou olhar? Se Pedro não tivesse clamado, Senhor, salva-me, Pedro teria morrido nas águas? Teria morrido. Mas ele pediu, salva-me. O Senhor estendeu a mão e o salvou. Nós não, mesmo na nossa fé mais frágil, nós não podemos deixar de clamar, Senhor, salva-me. Imediatamente ele estende a mão e nos socorre. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela grandiosidade de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Senhor, continue conosco nessa manhã, no estudo que nós teremos em relação à tua palavra. Nós te louvamos também porque hoje é um dia especial, um dia das crianças. Abençoa todas as crianças da nossa igreja, as crianças do nosso país. Abençoa todos, ó Pai, com a tua graça. E venha nos fortalecer dia após dia, fazendo com que nós olhemos cada vez mais para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares, e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.